Seja muito bem-vindo. Se você gosta de bater um papo com pessoas interessantes, pessoas que são inspiradoras, pessoas que trazem histórias marcantes e de aprendizados que incentivam a nossa vida, você está no lugar certo. Fica aqui comigo que vai começar mais um Benchmark Podcast. Hoje eu tenho a felicidade e a honra de trazer aqui para bater um papo com a gente Carlos Prado. Carlos Prado é uma pessoa que eu conheço já há mais ou menos uns 15 anos. Ele é o chairman do grupo Tour House. Além disso, ele é um entusiasta pelo turismo, posso dizer que é um apaixonado pelo nosso país, que é o Brasil. Também liderou um programa social bastante importante durante o momento que foi a pandemia, que é o Unidos pela Vacina, e tem um monte de coisa para agregar. Então, vou trazer aqui para falar com a gente Carlos Prado. Prado, seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente, queria agradecer o seu tempo, agradecer a sua participação aqui com a gente. O Benchmark Podcast é um projeto paralelo meu. A gente se conhece mais pelo sentido profissional, mas é para trazer histórias de pessoas assim como você, que é uma referência para mim como executivo, como uma pessoa que tem uma preocupação, um olhar para o próximo, não somente nesse sentido profissional, mas como preocupação de uma comunidade, de uma sociedade, e trazer essas histórias inspiradoras que possam influenciar e fazer o bem para o pessoal. Bom, fica à vontade para fazer a sua introdução, a sua bio, e vamos bater um papo aí para o pessoal entender quem é você, o que você faz. Perfeito. Em primeiro lugar, Rafael, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando com o seu público, batendo esse papo com você em primeiro lugar. E generosidade sua nessa sua apresentação, né, realmente eu sou ratificando, eu sou entusiasta mesmo pelo turismo, enfim, então é um prazer também de ter a sua amizade por mais de 15 anos aí. Então, tenho certeza que o bate-papo vai ser fantástico. Bacana. Bom, então vamos lá, Prado. Bom, a gente se conheceu porque você, como o gestor de um grupo de viagens, e eu na condição, na época, de contratante de serviços de viagem, enfim, negociando com o time, até que chegou até o seu posto, e a gente conversou, e dali a gente, acho que criou um laço de confiança, né? Porque não somente uma questão profissional ou documental, vamos dizer assim, contratual, mas tem uma confiança porque acho que é bastante fácil a gente perceber quem são as pessoas do bem. E eu queria que você contasse um pouco, então, da sua jornada, como é que você teve a ideia de fundar o Grupo Tour House, como é que começou? Começou por viagens corporativas, lazer, incentivo? Como é que isso tudo começou? Olha, uma hora não vai dar para contar tudo isso, viu, Rafa? Mas Legal. vamos lá, vamos lá. Bom, eu comecei no turismo muito jovem, né? Aos 24 anos, comecei com uma operadora turística que, infelizmente, hoje não existe mais, mas foi referência, né? Que foi a Nascimento Turismo. Isso aos 20 anos, perdão. E aos 24 que eu comecei a Tour House, já, né, para não criar competição com o meu antigo empregador, eu, ao invés de ser operador turístico, né, eu comecei como agência de viagens corporativa, que era o que o meu antigo empregador não fazia. Então, desde o início, já tinha esse foco de viagens corporativas. Então, né, a melhor opção de viagem para a sua empresa, enfim, e a gente já veio com uma pegada de consultoria, não somente a questão de providenciar o deslocamento do executivo, mas também ajudar a empresa a gerir melhor aquele orçamento. Então, desde o início foi essa preocupação do Grupo Tour House, né, que hoje a gente é uma das maiores empresas, contando com a nossa grande parceira global, que é a Agência, que faz parte do grupo da holding GBT, Global Business Travel, que também é detentora da marca Amex Travel, e também agora recentemente adquiriu a CWT, a Carlson Wagonlit Travel, que é a agência mais antiga que nós temos de viagens corporativa. Enfim, então essa caminhada, claro, como todo início, muito pouco dinheiro, uma dificuldade tremenda, mas já serve a primeira frase aí, Rafa, que
não tinha opção, né? Ou seja, não tinha opção de dar errado. Ou seja, a gente já sai com aquela pressão toda de falar, não, vai dar certo, vai dormir tarde, acorda cedo, ajusta aqui, melhora ali e vai fazendo com que a coisa possa acontecer. Mas, claro que nem tudo, por mais maravilhoso, né? Pessoas que queiram empreender, que esteja nos ouvindo, né, ter um planejamento realista, né? Não é que você vai montar um negócio e a partir do segundo mês, terceiro mês, você já está ganhando dinheiro, tal. Então, a gente sempre fala de, pelo menos, ter fôlego para 1 ano e meio, 2 anos, porque senão você torra o dinheiro ali e morre no meio do caminho, né? Tem estatística de que 8 em cada 10 empresas, elas morrem nos 2 primeiros anos de vida. Então, isso e não podia dar errado, né? Ou seja, Tá. então... O Prado, eu imagino que naquela época, assim como hoje, na verdade, eu sei que a tecnologia é fundamental para o segmento, mas você acha que era muito mais dependente de pessoas, né? Ainda, Sim. no meu ponto de vista, acho que ainda é fundamental, justamente para um escopo de viagens que tem uma complexidade, um cuidado, até para se dizer um certo ego em alguns casos que precisa ser considerado, mas você precisa muito de uma equipe bastante capacitada, né? E como é que foi esse processo para liderar esse time? Talvez no início um time bem pequeno, mas hoje já maior, já consolidado, já bem identificado, né, reconhecido pelo mercado como um time de excelência. Como é que é esse desafio? A Turhouse Corporation, né, ela começou, eu, meu sócio, uma atendente e um office boy, né? Então, aí depois a gente agregou mais um atendente e claro, né, um network aqui, um conhecido aqui que foi, né, nos ajudando e a gente foi caminhando. Mas só para você ter uma analogia, se a tecnologia, ele né, para você ter um terminal de reserva, para ter uma ideia, você demorava 7 meses para você receber um terminal de reserva. E com a entrada da Gol, né, aí trouxe mais tecnologia, trouxe viagens inteligentes, e aí a gente acelerou um pouquinho isso daí. Mas baseado no número de funcionário que tinha para emitir X quantidade de bilhetes, se hoje fosse manual, né, para os mais antigos, aquelas vias carbonadas do bilhete aéreo, eu precisaria ter uns 6 mil funcionários hoje. E a Uau. gente opera com 350 colaboradores, né? Se fosse preencher os bilhetes à mão, tal, entrar, pegar sistema, né? Ou seja, compartilhar sistema de reserva, enfim. Então, teve uma evolução enorme, e graças a Deus que teve tecnologia, e quando chegou a internet também, me lembro de um jornalista me perguntando, não, agora a internet está chegando, o que vai acontecer para o turismo? Você fala, vai ser fantástico, aí a gente tem que fazer adoção, sempre estar aberto e fazer adoção das novas tecnologias, para que a gente melhore a experiência de fato do nosso cliente e a gente consiga produzir mais, não, porque não é a questão de produzir mais só para você ter um resultado melhor na companhia, a gente precisa produzir mais para tornar o Brasil mais competitivo perante o mundo, né? Sim, acho que você falou uma palavra que também estava na minha cabeça, que é a questão da experiência. E aí, quando você tem uma tecnologia embarcada, você consegue ter mais produtividade, você consegue focar na parte estratégica, que é proporcionar essa experiência, né, para o seu cliente. E aí eu estou dizendo não só do cliente corporativo, que é o nosso relacionamento, mas talvez até mais importante para o incentivo ou para o lazer, porque você acaba fidelizando, né, esse cliente quando ele é bem tratado, quando ele tem um processo, um seamless, né, sem o atrito no processo. Enfim, acho que isso é bastante interessante e traz um diferencial, né? Hoje, eu estou falando aqui de corporativo, de lazer, hoje o Grupo Turhouse, ele está... Quais são as soluções que o Grupo Turhouse oferece aí para o público em geral? Quando você estava falando aí, eu já estava pensando, e sempre olhando né, a jornada do CNPJ que nos contrata, ou do passageiro, né, que é o nosso cliente final, a gente criou várias soluções. Então, hoje, como você falou, né, a gente tem a Turhouse Viagens Corporativa, Turhouse Eventos, Turhouse Incentivos,
temos a plataforma TH Experience para vender para os funcionários das empresas que trabalham conosco, para Legal. obter os mesmos descontos que a empresa tem negociado com a companhia aérea e com a rede hoteleira, enfim, para ele comprar como uma forma de benefício, né, que a empresa está dando para os colaboradores. Nós Uhum. temos a iTrip, que é uma plataforma tecnológica para pequenas empresas que não tem aquela complexidade, né, de gestão de Workflow, viagem que budget. grandes corporações Uhum. precisam, então é self-booking, enfim, então isso torna mais fácil e não tem a complexidade né, que muitas corporações, como a que você trabalha, enfim, então é essa preocupação que a gente tem. E aí tem a Upscale, né, que é uma produtora de eventos, que a ideia é de um one-stop shop, então a gente chega na companhia e se tem essa vertente toda, né, como a Ambev, por exemplo, a compra da gente, seja viagens corporativa, eventos, incentivo, TH Experience, que é benefício para os colaboradores, e a produtora de eventos. A gente já atende várias empresas do grupo atendendo. E a gente tem investimento, também o grupo tem investimento em plataforma de distribuição de conteúdo, de hotelaria, justamente que no passado era fumaça, né? Sinal de fumaça para fazer a reserva, era fax, era bumbo, né? Ou seja, e aí era extremamente improdutivo. Então, quando vem ideias brilhantes, como o caso da B2B Reservas, né? Eu entrei como investidor e sou um investidor porque eu ia trazer solução para o Grupo Turhaus e solução para todas as agências de viagens, clientes, enfim. E a gente também tem no braço financeiro aí, hoje nós somos, tirando os bancos, né? A IFEX Finance é uma das maiores pagadoras, né, de pagamentos no exterior, cross-border, de serviços turísticos e eventos, tá? Então, Bacana. eu acho que eu falei É de um, é um ecossistema, né, Prado? Não é é, só uma coisa voltada para o corporativo, enfim, bacana, é. parabéns. E a mais novinha aí, Rafa, que eu não te contei ainda, eu contando agora em primeira mão, É, a Speed Seguros, né? Como a gente faz muito seguro viagem, então uhum. hoje o grupo também tem uma operadora de seguros, né? Uma corretora de seguros, justamente para a gente tem uma demanda grande, não fazia sentido a gente estar fazendo com outros Bacana. parceiros e sendo que essa receita poderia ficar em casa, né? Ó, Então isso é super importante. vem coisa nova aí. Eu tive agora em julho férias em Bariloche. Meu filho pegou enfim, disseram que foi uma virose, ele ficou ali todo pipocado, tive que recorrer ao hospital, enfim. E aí, quando você entende que você está viajando e você tem essa segurança, né, de um seguro viagem, você fala, pô, menos mal, né? É É, óbvio, você vai colocar como prioridade a saúde da sua família, mas se você está num país que você não é o seu país, né, um outro idioma, você não conhece a rede hospitalar, e ainda além de tudo você pensar que você precisa pagar aquela conta ali, então acho que é uma ideia bacana. Parabéns aí, sucesso. não, é extremamente importante. Às vezes as pessoas não dão muita importância para isso, Rafa, mas eu me lembro, você falou da Argentina, eu estava na terra né, no fim do mundo, aí, Ushuaia, e comendo aquele belo carneiro, e de repente um ossinho no meio da carne quebrou toda a lateral de um dente. E aí, obviamente, o seguro ajuda bastante, né? Pois é, assim, você não acaba, né, com o propósito que era de curtir a sua viagem, né? Você vai, É, obviamente, focar ali, resolver, e depois você dá um jeito ali de ser reembolsado. O Prado, uma das questões que eu vi você falando aí, né, sobre esse é, ecossistema, ele de facilitar, né, a sua operação, eu imagino que tenha também uma complexidade bastante alta com a questão dos parceiros, né? Porque tem pessoas, acho que acreditam que uma agência de viagens, ela só gerencia os acordos firmados entre as empresas e os seus parceiros, mas vocês também precisam fazer uma série, né, de parcerias, seja com aéreo, com os hotéis, enfim, isso tudo também gera uma carga de trabalho, né, e uma gestão bastante complexa, né? sim, não, sem dúvida, né? A gente faz esse apoio todo às empresas, como a gente negocia em grande volume, então, para chamar uma companhia aérea, para
para fazer um acordo específico para uma empresa que tenha umas necessidades com uma certa região, ou é abrangente, ou é global, enfim. Então, a gente tem que entender qual é a dinâmica, o porquê essa empresa viaja, para a gente ser super assertivo e dar aquela melhor consultoria e trazer os melhores fornecedores que possa atender aquela... E trazer save, né? Então, se, está gastando X milhões por ano em viagens, então a gente precisa entender, né, se tem espaço de melhoria na linha hotéis, na linha locadora, na linha aéreo, enfim, então tudo isso a gente faz no Grupo Tour House, a gente faz de rastreabilidade, tracking, né? A gente tem, por exemplo, um painel, a gente sabe onde tem passageiro no mundo todo, de empresa A, empresa B, então essa é uma forma de segurança também, ainda mais em momentos, às vezes quando tem algum conflito civil, onde tem alguma questão meteorológica mais forte, enfim, para a gente retirar as pessoas, enfim. Então, isso a gente tem uma preocupação com o budget da companhia, mas principalmente o nosso cliente final, que é o viajante, né? A vida do viajante, é o bem-estar do viajante. Então, falando do bem-estar do viajante também, preocupação de ter inventário de hotelaria mais assertivo para cada grupo de viajantes, para que a gente dê o produto adequado para aquele. Não faz sentido, nenhuma empresa quer tirar um executivo da casa dele, que ele tem um conforto, para colocar num hotel que, né, que ele vai dormir mal e no dia seguinte ele não vai trabalhar na mesma performance que ele poderia. Então, tem uma preocupação, sim, grande em gerir o orçamento, né, conforme a empresa precisa, mas atendendo perfeitamente o viajante, o usuário. Ô, Prado, eu vou fazer agora aqui um testemunho, que acho que você vai poder depois fazer um corte e usar com todos os seus outros clientes. Opa, por favor. Eu, né, para quem não sabe, eu fui gestor global de viagens dessa empresa, eu geri ali mais de €500 milhão por ano, e você falou saving, né? Muitas pessoas acreditam, né, muitos compradores, negociadores acreditam que o saving em viagens está em negociar o transaction fee. Nossa. E as pessoas ficam ali. Eu não vou dizer que eu não fiz isso no passado, né, há 15 anos atrás ali, briguei bastante com a sua equipe, mas eu vou deixar aqui esse recado que você pode usar. Negociar a transaction fee é a maior perda de tempo da história. A transaction fee, ele representa nada dentro do seu processo. A partir do momento que as corporações ou os profissionais da área de procurement entendem que o que traz valor, primeiro, o que você falou, é a segurança, é garantir que o seu profissional está em segurança, está num local bem adequado, né, que vai poder performar no outro dia. E o segundo são as práticas vou dar um exemplo aqui de lowest logical fare, né, para quem não conhece, né, mas é você colocar essa pessoa na melhor opção lógica para aquele destino. Não significa que é o mais barato, mas é a melhor opção lógica, né? Ele vai chegar com melhor tempo, com talvez menos escala, vai chegar numa questão segura. Isso é o importante. Sim. Talvez outras práticas de rebooking, enfim, tem uma série de coisas. Então, pessoal de procurement, abram a cabeça, esqueçam essa história de transaction fee, entendam, conversem com seus parceiros, conversem com gente inteligente como o Prado, para vocês entenderem onde realmente você vai poder gerar valor dentro do seu negócio. Tá? Obrigado, Rafa. Não, e você também. Você concorda com isso? Concordo, e você ensinou muita coisa para a gente, né? Ou seja, você negociava firme, mas sempre olhando e sendo razoável nas colocações, muito ponderado, e ajudou muito a Tour House, né? Então, já devolvendo aí para você, elogiando você também, que você foi um tremendo gestor aí de orçamento e de viagens aí, que se todos fossem como você, a vida da Tour House seria muito mais fácil. Agora, pegando a sua fala, né, que é mínimo, a parte que fica para a TMC, né, para quem não está acostumado, é Travel Management Company, que é a Tour House, uma parte muito pequena mesmo, como você falou. Então, o negócio é negociar, o pulo do gato é negociar bem com o fornecedor, o dono do produto.
E aí, como, né, alertando também aí os procurement aí das empresas, hoje tem um monte de mágicos, né, no mercado, né, até aproveitar o seu canal para fazer uma denúncia mesmo, tem muitos mágicos no mercado de que chega e fala, olha, empresa, eu não vou te cobrar nada, não vou cobrar transaction fee, não vou cobrar nada. Só que depois ele usa cartão de crédito da empresa, passando no POS dele, botando sobrepreço no bilhete aéreo, sobrepreço na locação, na diária de hotel, e até, né, falsificando, porque quando aparece no extrato do cliente, aparece lá Gol, Azul, tal, mas na realidade foi passado no POS dele. E isso está acontecendo e muito. Isso é uma denúncia, aproveite o seu canal para fazer uma denúncia, né? Felizmente ou infelizmente, fui chamado por uma empresa recente, falou, estou sendo roubado, e aí a gente aconselha, poxa, mas como que eu consigo pegar isso? É muito fácil. Pega o valor que foi cobrado do bilhete e pede para a companhia aérea quanto que a companhia aérea recebeu por aquele bilhete. É muito simples. Se der uma variação maior do que 5%, 4%, 5% está dentro do esperado. Agora, o que as empresas têm encontrado é 20%, 25% de sobrepreço. Então, isso é ruim, porque coloca todo mundo, parece que todas as TBCs, né, têm problema com isso. Não, Com isso. são algumas, são umas 3 aí no mercado que faz um estrago tremendo e que rouba o cliente, e o cliente acha que está fazendo um tremendo negócio. Então, claro que não é culpa de quem está comprando, mas quem está comprando saber como comprar e como funciona, ele vai ter mais subsídio para pular fora ou também aprender a auditar, né? Porque tem que auditar, não dá para fazer. Prado, a primeira lição de procurement, acho que todo mundo conhece, não existe almoço grátis. Né? Não, Então, acho que isso, se alguém está aí entendendo que existe esse tipo de negociação, abre o olho, né? É importante você denunciar mesmo, trazer esse tipo de informação. E eu achei muito bacana, eu tinha dado uma olhada, né, na visão, missão, valores do Grupo Tour House, e eu vi que o lema de vocês, eu não vou ser literal, mas ele diz o seguinte, né, o cliente é o nosso core, alguma coisa assim, e o cliente precisa estar satisfeito, alguma coisa assim. Porém, a Tour House também precisa ser remunerada e os acionistas. É algo do tipo, depois você me corrige, ou a gente pode até colocar aqui embaixo, mas assim, o negócio todo tem que ser. mundo precisa ser bom, né? Precisa ser bom para todo mundo. O negócio tem que ser bom. O nosso lema é isso: o negócio tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para o fornecedor, tem que ser bom para a Tour House, tem que ser bom para os acionistas. Não tem jeito, porque se você não gera um dos nossos valores, gera resultado. Quando eu falo gera resultado, não é gera resultado para os acionistas da Tour House ou para a Tour House, não, gera resultado para o cliente. Seja ele na questão de saving, seja ele na questão de qualidade de entrega do serviço para o usuário, né? E também para o fornecedor para ele ter a tranquilidade que é transparente, que o nosso jeito de trabalhar é assim, e a gente também saber apertar o fornecedor até a gente sabe, até chegar num ponto que a gente sabe que ele não pode ir, porque senão vai comprometer a saúde financeira dele também. Então a gente tem essa responsabilidade, né? Então, na pandemia, por exemplo, dá um caso, a gente segurou, né? A Tour House segurou o pagamento de um monte de fornecedores. Não seguramos os pequenos. Dos pequenos a gente pagou tudo. Por quê? Porque o grande ele tem laço para suportar. Pequeno, a dona Maria do Brigadeiro, do Acarajé, tal, pequenos hotéis. Tinha hotel que basicamente a gente tinha 30%, 40% do faturamento dele vinha da Tour House. Se eu segurasse isso, eu teria quebrado esses hotéis. Então a gente tem essa. Então tem que ser bom para o cliente, tem que ser bom para o fornecedor, tem que ser bom para a Tour House, tem que ser bom para o acionista. Então esse é o lema. Então quando vem um cliente que acha que só ele quer ganhar, eu até brinco, não passa na calçada da Tour House não, porque
porque a gente não quer, a gente quer relação boa, relação de resultado para todas as partes. Eu vou usar uma palavra, vou traduzir aqui em uma palavra, talvez você concorde comigo, e aí já vou puxar um outro gancho. Eu acho que a relação precisa ser sustentável. Sem Sustentável no dúvida. sentido de ser perene, né? De ela continuar, né? Então, e para que ela seja sustentável, todo mundo precisa ter ali a sua fatia para que seja, né, rentável e consiga subsistir. E falando em sustentável, eu entro na questão de sustentabilidade, né? Depois a gente fala um pouquinho do momento da pandemia, mas já que a gente entrou no tema de sustentabilidade, eu queria aqui destacar o papel que o Grupo Turhaus tem, acho que de uma forma muito corajosa, muito audaciosa, que vocês estão se propondo dentro do mercado, que é um mercado, no meu ponto de vista, quando a gente fala de Américas, tá? Europa acho que é um pouco mais desenvolvido, mas de Américas, bastante ainda atrasado, talvez por motivos geopolíticos, vamos dizer assim, mas que é a questão do ESG, né, que é do Environment, do Social e do Governance. E a Turhouse, né, o grupo Turhouse, ele tem, né, eu vou deixar você falar aqui quais são os seus propósitos, né, como grupo, mas uma preocupação bastante grande, não só com a questão do ambiente, né, do environment, mas também com questões relacionadas ao social, imagino que também do governance, né, que vocês têm. Então, por favor, explica aí para o pessoal, né, qual que é o diferencial e quais são os propósitos do Grupo Turhouse nessa questão do ESG. Não, excelente. Eu adoro falar isso realmente está na nossa alma, está no nosso DNA. Ouvindo aí você falar, eu já fui diretamente na mata que tem próximo da casa da minha mãe, lá em Atibaia, na qual a gente brincava de Tarzan, brincava de casca de, né, folha de coqueiro, de ficar escorregando como se fosse um esquibunda, né? E a gente sabe o quão importante é a natureza. A natureza é mais importante para nós do que nós para ela. Então, desde 2007, nós somos carbono neutro. Né? Primeiro, um pouquinho antes, né, a gente começou a comprar, tem várias levas de terra em Atibaia, que a gente comprou justamente para que não tivesse desenvolvimento imobiliário, nada disso, para não ter desmatamento. Então, a gente preserva muitos milhões de metros quadrados de mata em pé lá em Atibaia. Legal. E isso espero que as próximas gerações da minha família continuem, né, fazendo dessa forma, mas depois a gente queria auditar tal, então a gente começou, de fato, a gente neutralizar através com auditoria, enfim. Então, desde 2007, quando não se falava de essa letrinha ESG, não tinha nada disso, mas a gente já praticava, porque isso não foi só o Carlos Prado, né? O meu filho, que hoje tem 29 anos, tinha 10 anos, falou, pô, pai, a gente viaja, você sabe quanto a gente produz de CO2 em cada viagem para Disney? Eu fiquei com aquilo na cabeça, então, essa criação desse cair da ficha foi o meu filho mais novo que me fez essa fala com 10 aninhos de idade, eu falei, caramba, né? Então, desde lá, a gente neutraliza e hoje nós somos, até 2025, esse ano, nós vamos neutralizar 100%, 100% negativo. O que eu chamo de 100%? A gente já era neutro até 2022. Depois a gente colocou uma meta de cada ano a gente colocar 25% a mais de neutralização. Então, esse ano, a gente vai neutralizar, se produzir 10 toneladas de CO2, a gente vai neutralizar 20. Então, de agora em diante, de 2025, é sempre 100, para ajudar aqueles que não estão plugados ainda. E a gente terminou agora com um trabalho com os nossos fornecedores de levar letramento sobre a questão ambiental, né, para ter práticas que seja uma. A gente também não vai deletar o fornecedor que não tiver todas as práticas, né? Mas, poxa, não produzir lixo, por exemplo, ter lá um hotel que tem lá o misturador de água, lá, seja lá qual marca seja, enfim,
aqui tem um refil para você reabastecer a sua água, que não gere, tirou o copinho. Aqui na Turhouse, por exemplo, copinho de isopor. Outro dia apareceu um aqui, um copinho de isopor. Falei, da onde apareceu isso? Então, catering que vem aqui para. Teve uma vez que eu trouxe copinho de isopor. Não, porque mantém. Para Turhouse, traga ou copo que você lave, ou você traga papelão. Papelão, a gente. Então, isso era uma das metas que nós colocamos há 5 anos atrás, de ser 100% negativo e levar esse letramento. Também atrelado a isso daí, levar o letramento aos fornecedores e exigir em contrato dos fornecedores, evidentemente, a não trabalho infantil, de forma nenhuma, nenhum trabalho análogo à escravidão, se tem práticas de inclusão e diversidade, também isso para nós é muito importante, porque dentro de outra meta que nós temos aqui no Grupo Turhouse é chegar até 2030, que a gente tenha 50% de não brancos em todos os níveis hierárquicos da companhia. Legal. Isso, pessoal, eu falo, não é só uma questão de reparação, né, dos 388 anos de escravidão e depois mais 100 anos de omissão de quem poderia fazer alguma coisa e não fez. Então, quem está fazendo, de fato, essa grande transformação, essa melhoria, né, e essa inclusão é nós, você, Rafa, eu e várias outras pessoas fantásticas também, que estão nessa pegada de se preocupar que a gente precisa fazer, de fato, essa inclusão. Tem a questão da reparação, sim, mas tem a questão econômica. Aí eu coloco lá ESG, a minha amiga Rachel Maia, né, uma pessoa brilhante aí, primeira mulher negra CEO de grandes corporações no Brasil, ela coloca o E do econômico. E de fato, né, imagina só, se a gente tivesse, Rafa, $100 na mão de cada brasileiro, que ele pudesse consumir R$ 550 a mais por mês, quanto que girar, né? a Turhouse poderia vender, quanto que a Magazine Luiza poderia vender, quanto que as companhias aéreas iam vender, quanto que a pousada da minha esposa lá em Atibaia, né, que você conhece, foi meu vizinho lá, Atibaia, a melhor cidade do mundo, né? Então, mais gente se hospedando, enfim, e tendo qualidade de vida, que é o principal, uma melhoria de vida das pessoas. Então, até 2030, 50% não brancos em todos os níveis hierárquicos da companhia. Não, hoje a gente tem essa dificuldade, a gente está com 30 e poucos por cento, 32% foi o último censo, e o outro é a questão também da inclusão, é a questão do grupo LGBTQIAPN+, que a gente tem como meta 20%, isso a gente já atingiu também. A gente só tem uma dificuldade com as pessoas trans, porque a gente não consegue trazer, e como diz um amigo meu trans, tem muito estigma. Então, e a pessoa mesmo, a pessoa trans, ela fica um pouco mais confinada, tal, e a gente precisa inserir esse pessoal no mercado de trabalho. Então, a gente existe um preconceito com esse público, e aí, por isso, eles acabam tendo ali a autoestima impactada para poder se aderir a esse tipo. Exatamente. E como diz um amigo meu, que é um rapaz trans, né, que é um grande empresário, Gustavo Glasser, que é uma puta empresa de tecnologia, ele falou, olha, para mim, eu sou um rapaz trans. Agora, o inverso, né, para quem está nos assistindo, o inverso, ser uma mulher trans, né, com as características, com gogó, com a voz mais, muito mais, né, e aí, um outro debate que eu tive com outro amigo, ele falou, então imagina eu, Parador, eu era preto, pobre e homossexual. Então, olha a dificuldade que se tem. Então, a gente tem que parar com esse negócio. Eu acho que, para mim, existem dois públicos, Rafa, gente do bem e do mal. Do mal eu quero distante. Isso que eu ia falar, né? O bem não importa cor, raça, orientação sexual, religião, todos são muito bem-vindos ao meu convívio. Eu ia comentar exatamente isso, não se trata de pele, de questões sociais, deveria se tratar simplesmente de
de profissionalismo, de performance, se a pessoa tem capacidade de executar aquela tarefa, né? O que diferencia a cor da pele, orientação sexual? Isso não faz o menor sentido. E eu espero, sério mesmo, Prado, assim, eu tenho um filho de 6 anos, uma filha de 13 anos, eu espero que eles tenham a possibilidade de viver um mundo, pelo menos nesse sentido, de uma forma diferente, né? Eu espero que as pessoas sejam mais... que as pessoas entendam e respeitem, pelo menos isso, né? Respeitem as opções de cada um, e aí com o entendimento e o respeito, as portas devem se abrir. E até reforçando isso, Rafa, a minha esposa é psicóloga. As A pessoas, minha também. elas Não nascem, sofre, né? elas nascem. Ela não escolheu É. nada. Ela nasce assim. E ponto final. Não tem que, né? Ah, olha, virou. Ah, olha. Não, a pessoa Uhum. nasce e ela o que ela tem que é ser feliz e ponto final. Enfim, então é um desafio, sim, como você Uhum. falou. Eu acho os meus antepassados extremamente racista, né? E olha que eu tinha uma avó parda e uma avó branca, né? Uhum. Então eu vi racismo dentro da minha casa quando eu era criança, né? Pois é. Então, é muito ruim, muito feio isso, sabe? A mesma coisa, alguém falar, não, vou conversar com essa pessoa porque essa pessoa é da religião A ou da religião B, eu não faço parte desse grupo, sabe? Essa parte realmente é muito desafiadora e pessoas que É. tenham... E aí, voltando um pouquinho, Rafa, antes da gente... Né, por isso que eu falo muito da inclusão. E quando eu falo da Uhum. inclusão, para mim, é através da educação, que é a melhor forma da gente fazer inclusão sustentável através da educação, né? Eu falo, eu sou uma prova disso. Minha mãe faxineira, meu pai jardineiro, né? E a minha mãe sempre falava: você tem que estudar, você tem que estudar. Eu não quero que vocês lavem banheiro a vida toda, assim como eu estou lavando banheiro. Vocês vão ser alguém na vida, você não, né? Ou seja, mesmo com a baixa autoestima que ela tinha, ela falou: não, eu quero que você só teve um irmão que infelizmente não quis estudar, mas duas irmãs estudaram. Eu estudei, enfim, a gente teve um outro caminho, uma outra direção. Por isso que o grupo Turhouse também, olhando dessa parte da inclusão e diversidade, nós criamos, alguns anos atrás, o Instituto Educa Todos, que tem como foco a ajudar as escolas estaduais melhorarem o IDEB delas e a Uhum. gente tentar mostrar um mundo diferente para os alunos. Um mundo diferente que eu falo meu pai é pedreiro, a minha mãe nada contra qualquer tipo de profissão, pelo Sim, amor de claro. Deus. Não, Sim, claro. toda profissão é digna, o que não pode é ser Uhum. bandido. Toda Uhum. profissão é digna. Agora, se ele escolheu ser pedreiro, se ele escolheu ser padeiro, se ele escolheu ser administrador de empresa, se ele escolheu ser um grande gestor de compra, que é você, a escolha é dele. Agora, ele não Uhum. pode ser jogado a fazer alguma coisa porque ele não teve uma formação. Então, isso é a grande diferença, é a grande sacada. Se ele Uhum. escolher, né, falar, não, eu quero ficar aqui plantando no meu quintal, não tem problema, é uma escolha dele. Mas não Uhum. ser jogado, falar, a única opção que me sobra é É. ser gari, a única opção que sobra, nada contra gari, pelo amor de Deus. Aqui a gente Não, não está muito claro. toda a profissão é muito É. digna e eu tenho respeito a todos os profissionais, porque sem toda essa engrenagem a coisa não anda. Mas desde que seja escolha dele. Legal. Prado, bom, eu quero te parabenizar por essa, não vou nem dizer iniciativa, mas por essa consciência que vocês têm. Espero que isso seja uma referência, né, para outras empresas, não só outras agências de viagem. Eu, de novo, né, a minha percepção é que pouquíssimas empresas estão tendo esse olhar, mesmo que tenha tido um hype em algum momento, ainda tem poucas pessoas olhando para isso. E, enfim, né, é uma frase famosa, né, que diz: se você acredita que educação é caro, né, tente a ignorância. É, Então, cara, se você não está pensando no ESG hoje, muito provavelmente você vai deixar de ser notado no futuro, né? Então, bacana. E eu queria já puxar agora um tema que foi um tema, eu acho que não só para você como empresário do setor do turismo, mas para vários outros empresários, que foi
a questão da pandemia, mas com um olhar diferente, não só para um olhar da dificuldade que foi para o negócio, mas como é que você se juntou com outros colegas, com outros empresários, para liderar o programa Unidos pela Vacina? Como é que surgiu isso? Quem passou por isso, né? Acho que todo mundo que está vendo isso aqui vai lembrar das centenas de milhares de pessoas morrendo e, enfim, e vocês ali lutando para que a vacina chegasse para a população. Como é que foi esse processo? O que você sente quando você olha para 5 anos atrás e vê como é que foi mobilizar esse projeto? Cara, toda vez que toca nesse assunto, eu sou emotivo e realmente março de 2020, a gente, eu já estava acompanhando um pouco a questão, eu voltei em janeiro, eu voltei da Itália e, curiosamente, nas primeiras cidades que foram Bergamo e Breccia, ao norte da Itália, que foram as duas cidades que entraram em colapso. Eu estive lá nessas duas cidades entre o dia 3 e 13 de janeiro de 2020. Depois voltei, fui para Miami, e de Miami eu estava, infelizmente, assistindo aquela cena muito horrível de pessoas morrendo e hospitais colapsando lá naquela região. E aí eu tinha certeza de que a gente teria um grande desafio, e se pegar as minhas postagens, não é momento de ficar brigando o governo A com o governo B e tal, eu sempre falo a questão da união, né? Então tem bastante materiais de redes sociais que eu pregava e pedia por união para fazer essa travessia. E aí, no nosso negócio, para as pessoas que estão nos assistindo ter uma ideia, um dia eu vendia 100. Quando foi decretado a pandemia, caiu 95% do nosso faturamento, ou seja, não é que caiu 5%, caiu 95% do nosso faturamento. Então, com um Boeing em pleno ar e falar, olha, a partir de tal dia você não tem mais combustível, se vira. Então foram dias assim terríveis, tá? Foi um dia assim, não consegui, muitos pegaram, foram para o interior, né? A minha família foi para o interior, amigos meus do turismo mesmo foram tomar vinho na beira da piscina para esperar a coisa passar. Eu não saí desse escritório aqui na Rua da Consolação 247, estava com o meu time da Expedia, que não podia, naquele momento, como é IP, não posso mudar o IP da Expedia, mandar, né? E os demais foram tudo para casa, enfim. Então, fiquei aqui no escritório e falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa. E desde aquele primeiro momento, falei, não, né? E aquela briga, né, política, tal, que eu acho que atrapalhou um pouco também, não querendo entrar em política, pelo amor de Deus, que eu não tenho partido, a Turhaus não tem partido, o meu partido é o Brasil, o meu presidente é o que está aí, meu governador é o que está aí, e o próximo que entrar também eu vou ajudar, porque se eu ajudá-los, o Brasil será ajudado. Então, essa é a minha consciência de brasileiro. Então, foi assim muito difícil, a gente teve que demitir muita gente aqui na Turhaus, tivemos que demitir cerca de, basicamente, 2/3 de todo o nosso. Primeiro momento, não, que a gente tentou segurar, pensando que ia a travessia de um rio, mas quando a gente viu que a travessia era do oceano, a gente falou, não vou ter oxigênio para aguentar tudo isso aí. E graças a Deus, depois a gente foi e resgatou a maioria, infelizmente, a gente teve que desligar, mas levou desconforto para elas, enfim. Então, fiquei aqui pensando. Então, quando você fala e aí, logo que a gente, né, precocemente, a gente está falando, não, precisa superar, o turismo precisa superar, aí eu e um amigo meu, o Aldo da Gastur, e depois muitas outras pessoas se juntaram a nós criamos o primeiro Supera Turismo Brasil, na qual a gente tinha como, para superar, a gente precisava primeiro cuidar de protocolos sanitários. Eu me lembro que logo que decretou, né,
no Palácio dos Bandeirantes, a gente sentando para desenhar os protocolos sanitários para que, né, com o Jean Godenstein, que era o secretário de saúde do estado de São Paulo, então a gente criou o protocolo sanitário que depois o Brasil todo acabou adotando, as companhias aéreas, enfim, que era justamente distanciamento, uso de máscara, enfim, aquela coisa toda, para quem precisasse se deslocar, não tivesse jeito, ela se deslocasse com segurança. Então, em primeiro lugar, a saúde das pessoas, né? E o Superaturismo também tinha um outro objetivo, de manter a chama do turismo acesa e tentar minimizar a perda de emprego causada pela pandemia. Então, foi um movimento fantástico que a gente tocou, trouxemos todo mundo, enfim, foi um movimento. E daí, no movimento Superaturismo, quando a gente viu que a gente precisava fazer alguma coisa pelas vacinas, né? A gente precisava se mexer, em primeiro lugar, para salvar a vida. Quando a gente viu, né, o gráfico, né, a gente tem uma estimativa, Rafa, para você ter uma ideia, que nós ajudamos nós que eu falo, a nossa iniciativa, pelo menos umas 400 mil vidas a gente Me arrepia. 400 mil vidas e mais vidas poderiam terem sido poupadas, né, se a gente tivesse aí a agilidade, né, de não somente a vacina da AstraZeneca, mas se a gente tivesse assinado com a Janssen e assinado também com a Pfizer, né? Então, para você ter uma ideia, a Pfizer poderia ter chego para os brasileiros antes do Coronavac, por exemplo, né? Eu me recordo. Então, a gente, né, daí nós, empresários, né, a gente precisava falar de vacina e tal, e dentro do Superaturismo, como tinha entidades que eram também co-fundadoras do Superaturismo, eu não pude falar de vacina dentro do Superaturismo. Aí uma amiga minha, que é, né, hoteleira, grande hoteleira, Tia Aoki, levou isso para a Luísa Trajano, e a Luísa falou, não, realmente esse negócio da vacina está muito enrolado. Nós, Grupo Mulher, daí ela trouxe o Grupo Mulheres do Brasil, ela trouxe o IDV, o Instituto de Desenvolvimento do Varejo, enfim, daí todo mundo se uniu. E eu fico eternamente grato a todas essas pessoas, Rafa, porque elas estavam lutando para salvar vidas. Porque economicamente todos eles estavam super bem, o varejo estava super bem naquele momento. Então eu sou muito grato a esse, né, deixar o meu agradecimento especial, porque toda vez eu entrava nas reuniões e agradecendo a eles por tudo que eles estavam fazendo pelo turismo, porque o turismo e eventos estava na lona. E aí a gente criou, juntamente com o Rodrigo Pacheco, o Randolfo Rodrigues, né, a PEC da vacina, que foi feito rapidamente, aprovado no Senado, aprovado na Câmara, e aí possibilitou a assinatura do contrato com a Pfizer e com a Janssen. Mas isso, hoje, analisando, eu não quero ser mais duro aqui, porque senão vão falar que eu sou do partido A, do partido B e tal, mas quem deveria ter feito isso era o governo executivo, que deveria ter feito, se tinha algum entrave jurídico, e não a iniciativa privada. Mas tudo bem, eu acho que se uma pessoa não quer vacina, nós queríamos vacina, conseguimos trabalhar meio forçado, mas a gente conseguiu trabalhar um pouquinho com o Ministério da Saúde, e a gente conseguiu avançar, depois foi tendo uma evolução dentro mesmo do Ministério da Saúde, de mudança de profissionais lá, e a gente conseguiu avançar um pouquinho, mas é um movimento que muito me orgulha, e Com certeza. porque vida em primeiro lugar, né? Muitas vidas, e né? aí a gente, sabe, aí, né, a Luísa Trajano liderou brilhantemente isso aí, mas, poxa, aí a gente fala o seu Deusmar da Pagmento, o Piponce da Rai Drogazil, o Ivo da Baterias Moura, o Kakinoff da Gol, que hoje está presidente da Porto Seguro, a Tia Guaó, né, se eu fosse ficar usando esses nomes dessas pessoas, eu estendo o reconhecimento e o grande agradecimento para todos, mais de 2 mil pessoas que estavam
estavam trabalhando, o Walter Schalka da Suzano, enfim, o Pedro do Grupo Ultra, então, que nós éramos os coordenadores, mas a gente não trabalhava sozinho, a gente tinha Sim. batalhão de gente no Brasil todinho, né? Eu tinha um executivo da Turhouse, por exemplo, o Ale Butrico, que não sei se você conheceu, Conheço. fez um trabalho fantástico, né? Uhum. Tudo que o Carlos Prado fez, né? Mas aqui dentro de casa era ele que estava conduzindo. Então a gente teve pessoas maravilhosas aí e fizemos um belo trabalho e isso são histórias que nós vamos contar para Gerações e gerações. os acertos e os erros da nossa humanidade brasileira aqui, e uma frase que eu deixo, né? Às vezes a gente olha para uma montanha e parece que a montanha é intransponível. A partir do momento que você vai caminhando, depois você vê que não é tão grande e não é tão íngreme e que dá para você passar por cima e descer do outro lado. Então, não tinha possibilidade de erro para a gente, né? A gente Uhum. trouxe tudo que podia trazer e não tinha bola perdida. A gente, não, qualquer possibilidade. Uhum. Claro que Assertivo. teve um monte de paraquedista entrando, uns querendo vender vacina. A gente não comprava vacina, a gente Uhum. ajudava a chegada da vacina. Então, Sim. pegava, analisava, conversava e encaminhava Para o governo. pro governo. E a gente, né, tinha uma pessoa fantástica, o ex-senador, o Cássio Cunha Lima, por exemplo, era a pessoa nossa dentro do Planalto, do Congresso, enfim. Então, fez um trabalho fantástico também aí para nos ajudar. Então, muitas pessoas brilhantes, muitas pessoas maravilhosas, muitas pessoas que, sem holofote, elas fizeram coisas fantásticas. Então, é isso. Eu acho que quando a sociedade civil organizada, por isso que eu falo que nós, Rafa, a gente perde uma grande chance de transformar esse Brasil, porque a gente fica olhando e deixando que o político faça o que ele acha que ele tem que fazer. Às vezes, muitos deles são bem intencionados, mas eles não sabem o que fazer se nós não chegarmos e falar, olha, a coisa funciona assim, você tem que caminhar dessa forma. Tem vários amigos meus que falaram, a gente não entende do negócio de vocês, a gente não entende, a gente precisa de ter subsídio para que a gente leve. Então, a gente tem a meia-culpa também, sabe? É claro que a gente tem essa questão de ética no Brasil, que é muito complicado, né? Ou seja, cada um estabelece o que é ético para ela, né? Então, cada um faz o que quer. Mas tem muita gente, né? Não podemos generalizar de forma nenhuma, seja no mundo corporativo, nem no mundo político, que todo mundo é pilantra. Não, tem muitas pessoas bem intencionadas e que querem fazer. Agora, precisa da gente. Eu, você, Uhum. até me perguntaram, você vai ser candidato a alguma coisa? Isso, aquilo, você ajuda Atibaia, você ajuda Bragança, você não vende nenhum bilhete para Atibaia, você não vende nenhum bilhete. Não quero vender, porque se Agora mais próximo de Brasília, né? Então, exatamente, não quero, como diz a minha amiga a Luísa, eu faço política, mas eu não sou político. Então, convido você, Rafa, e todo mundo que esteja nos acompanhando, que esteja assistindo, que nós temos sim que fazer política. Política é bonito. O que não pode misturar é com os maus políticos, porque realmente existem muitos maus políticos, mas existe político bom também, entendeu? Então tem que tomar cuidado e a gente tem que trabalhar e a gente tem que fazer política assim. Por isso que eu insisto, quanto mais gente com conhecimento, como você falou, com melhor educação, etc., ele vai ser mais questionador. E sendo mais questionador, todo mundo vai ter que trabalhar melhor, né? Porque ninguém vai engolir qualquer coisa. Perfeito. Né? Prada, eu acho que, bom, como brasileiro e sempre olhando o lado positivo, acho que vocês precisam ter um olhar e com grande orgulho por isso, mais pelas vidas que salvaram do que qualquer outro tipo de intercorrência que serviu como aprendizado, mas sim, vocês estão de parabéns, obrigado. E graças a Deus, graças ao Brasil, a gente tem pessoas como vocês que tiveram esse tipo de iniciativa. Bom, e eu acho que a gente está chegando aqui no nosso momento de encerramento. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Pois não, manda ver. Que vai ser quase que um ping-pong de uma forma bem espontânea. E a primeira pergunta é: se você tivesse que voltar lá atrás,
talvez até antes mesmo do início do Grupo Turhouse, o que você falaria por Carlos Prado daquela época? Na questão de... tem aquela música lá, eu sou muito ruim de música, mas de ter visto mais o sol Do nascer, Titãs, tá, etc. chama Epitáfio. Então, aí eu falaria isso, olha, faça a caminhada, mas olha mais o sol, o pôr do sol, tal, viva mais você, porque a gente, como eu falei para você, não tinha alternativa de dar errado. Então eu fui um trator, Uhum. E até massacrando, passando em cima de algumas emoções para eu conseguir chegar, que eu não queria aquela pobreza extrema que eu vivia na minha casa de infância, para os meus filhos, para os meus netos, para os meus bisnetos, se Deus quiser, nenhum deles passarão por esse tipo de coisa. Então, é isso, eu acho Legal. que é isso que eu falar, ver o sol, ter Oh, visto mais perfeito. vezes o sol, porque... Mas eu não me culpo nada, não, tá, Rafa? Eu acho que Não, foi não é questão de arrependimento, não. não, Então, não, não, não vou chorar por isso, tal, mas é legal. isso. E acho que você tem uma história de sucesso, né? Você ali tomou uma decisão e que chegou hoje onde você está. E a última, Prado, o nome do podcast é Benchmark, né? Porque benchmark significa um ponto de referência. Eu quero saber quem são as suas referências. Quem é a sua referência, ou quem são as suas referências, que você fala, cara, eu olho para lá e falo, quero ser assim. Quem são aí as suas referências? Olha, uma referência para mim é o meu avô Fortico, com pouca instrução, né? Pena que os filhos quebraram ele cedo, né? Então, por isso que ele não conseguiu nos ajudar tanto, a gente passou dificuldade, mas com o terceiro ano ele já era empresário, tal, enfim, mas quando eu já tinha 9, 10 anos, ele já tinha quebrado, mas ele sempre trazia algumas histórias e eu, no meio de 32 netos, eu acho que eu era o único neto que sentava do lado dele para ouvir as falas dele, e ele sempre falava, né? Um dos exemplos que ele me deu, que eu trago até hoje, Carlinhos, era tudo estrada de terra lá em Atibaia, não era como hoje tem bastante asfalto, e o carro atolava no barro, né? Aí tem aquele lá que atolou o carro, fica esbravejando, filha da puta, não sei o que tem, não sei o que tem e tal, e aquele que senta e fica orando, oh meu Deus, tira o meu carro daqui, não sei o que tem, não sei o que tem. Aí ele falou, Carlinhos, qual carro você acha que desatolou? Ou seja, meia palavra basta. Falou, ó, deu problema, se vira, se mexa para você sair do lugar. Não adianta ficar, né? Eu sou, né? Sou muito devoto a Nossa Senhora Aparecida, está aqui na minha frente, mas não adianta só rezar. Faça você. Então, esse ponto. Meu avô, para mim, foi um grande exemplo. Dentro de casa, no mundo corporativo, uma pessoa que me ajudou demais, que eu acho que né, eu vejo, foi o meu segundo sócio aqui na companhia, hoje ele está mais na parte de real estate, né, aqueles galpões, Brazilian Business Park ali em Atibaia, que você passava em frente ali, um pouquinho depois É do Dom seu Pedro, né? lá, né, então, ele, puta, aprendi muita coisa, ele é 20 anos mais velho que eu, então eu sugava tudo que podia sugar, no bom sentido, né? Porque ele também é um coach, um bom mentor. Então, é isso daí. Eu acho que Legal. de uma maneira um pouco mais calma, né? Que a pandemia também me fez bastante coisa. Puta, o Kaki também é um cara que, assim, em termos de jeito de conduzir conflitos, tal, puta, aprendi pra caramba, né? Mas essas duas pessoas no passado. E a minha Legal. mãe, é uma guerreira, a minha mãe, não, vai estudar, vai isso, aquilo, outro, tal, então, é isso daí, Legal. não é Acho, nem, acho que a né? gente tem algumas coisas em comum, né? Acho que as pessoas se unem não só por uma ocasião do destino, mas tem essa questão de comungar algumas coisas, e muitas pessoas que eu tenho conversado aqui trazem alguém da família como referência. E a ideia dessa pergunta é que, obviamente, né, a gente não vai poder contar com o seu avô aqui, talvez com o seu ex-sócio ou com o Caqui, por que não? Mas é que a gente cria esse ecossistema, porque, para mim, eu tenho as minhas referências, você é uma delas,
mas que um dia a gente torne esse podcast um ecossistema, um networking, onde talvez você vai estar aqui conversando com o Caqui, e o Caqui vai ter as referências dele, e a gente vai trazer um monte de história inspiradora para várias pessoas. De uma maneira mais recente, né, né, eu falei do Caqui, da Luísa Trajano, então, que, né, pô, pessoa brilhante, uma pessoa que me ensinou muita coisa na pandemia, porque a gente, como ela fala, a gente, sendo voluntário, a gente não está doando, a gente está recebendo muita coisa. E, de fato, eu recebi muita coisa. Quantas pessoas que eu conheci, que eu não tinha amizade, a quantidade de pessoas que, você falando de network e tal, quantas pessoas que se colocaram à disposição para me ajudar, seja na questão de mentoria, na questão... Então, é isso. Então, falando a Tieco, a O, que eu adoro, a Tiequinho também, né? Então, são pessoas fantásticas aí que tá no nosso network, que realmente faz a diferença e que eu admiro, tá? Então, são pessoas que eu admiro. Claro que teria mais gente, mas ficaria falando... É só uma pergunta para a gente elencar e ter algum norte, algum direcionamento. E quem sabe, num futuro aí, a gente não pode contar com a participação deles também. Sim, por que não? Por que não? Eu acho que sim. Me coloco à disposição também, se tiver algum nome aí que eu possa, dentro do meu ecossistema aí, a gente vamos formar esse grupo aí. Prado, para finalizar, como é que as pessoas te encontram? Você quer compartilhar alguma rede social? Ou a gente pode colocar aqui embaixo depois? Quer colocar alguma coisa da True House? Eu queria mandar uma mensagem, né? Se cada um de nós... Primeiro eu vou falar isso, depois eu coloco os contatos. Se cada um de nós fizermos um pouquinho a mais, e eu faço um convite muito especial, sabe aquela escola que você estudou, que foi importante para você? A USP, quem fez USP, ou quem fez uma federal, quem fez uma escola estadual, tal. Se você está em melhores condições financeiras, visita essa escola que foi importante para você. Veja o que você pode ajudar nessa escola. Se você não tem dinheiro, não tem problema, seja um voluntário. Tenta trabalhar para tentar melhorar a vida dos dos futuros brasileiros que entrarão no mercado de trabalho, enfim. Então, esse é um convite que eu faço, que eu acredito que uma coisa, menos que pequena, que a pessoa acha que é pequena, se juntado nesses 200 e tantos milhões de brasileiros, a gente vai conseguir uma grande transformação. Então, foco em educação, educação, educação. Educação liberta. Educação traz a luz do fim do túnel para as pessoas. Então, a minha mensagem final, vamos trabalhar junto para melhorar a educação do Brasil. Agora, o meu contato aí, eu estou no LinkedIn, Carlos Roberto Martins do Prado, né? E também no Instagram, que é @carlosrmprado. Beleza, eu coloco aqui embaixo depois para as pessoas que quiserem te acessar, os contatos da True House também. Prado, muito obrigado, valeu pelo seu tempo. E da True House também, Rafa, por favor, coloca, você tem todos os porta aberta, você tem tudo aqui, legal. Então você já conhece a gente mais do que qualquer pessoa, então você é de casa. Prado, foi um prazer, foi excelente, acho que foi um papo muito fluido, acho que as pessoas vão curtir bastante esse episódio. E até mais uma vez, obrigado pelo convite e estou à sua disposição aí, quando precisar, e um abraço a todos. Valeu, obrigado, até mais.